agradecer ao Museu dos Terceiros pelo acolhimento neste incrível espaço que nos está destinado para esta tarde. Em segundo lugar, antes de proceder à apresentação dos ilustríssimos convidados, gostaria de dizer que esta palestra vai ser mais um momento de reflexão sobre Teresa de Leão e sobre o seu papel na configuração política no Noroeste espanhol nas décadas que antecedem a formação de Portugal. Esta revisitação dos principais momentos do seu governo vai permitir compreender melhor a força e a capacidade manipulativa de Teresa de Leão. Permitam-me então que apresente os ilustres convidados. Iniciaremos a nossa sessão com uma palestra do Sr. Professor Luís Amaral, que é professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, é docente do Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais desta mesma faculdade, investigador do CITSEM e membro do UCP, da referida faculdade, onde tem lecionado, sobretudo, disciplinas da área da História Medieval de Portugal, da História Medieval Ibérica, da História Geral da Idade Média e da História da Igreja em Portugal. No que respeita a temas de investigação, aos seus temas de investigação, tem privilegiado estudos sobre o desenvolvimento e a organização social do território, bem como sobre instituições eclesiásticas medievais portuguesas. Ao longo dos anos, o Sr. Professor proferiu conferências tanto em Portugal como no estrangeiro, privilegiando sempre temas da história e da cultura medievais portuguesas. Entre as várias dezenas de estudos publicados, destaco simplesmente uma, e desculpe por isso, que é a sua última publicação, a segunda edição de 2020, do livro em colaboração com Mário Jorge Barroca, Teresa, a Condessa Rainha. Passo então a palavra ao Sr. Professor e depois, posteriormente, apresentarei os dois seguintes convidados. Muito obrigada. Creio que está a funcionar uma equipamento especial. Muito boa tarde a todos. Saúdo naturalmente os presentes, os meus colegas de mesa, as várias autoridades autárquicas presentes e, muito particularmente, a Sra. Maria Lourdes Rufino, que, muito generosamente e confiando em mim, me decidiu convidar para esta tarefa. A intervenção que eu me propus fazer, enfim, no tempo breve que me foi dado, tentará, digamos, traçar um quadro muito geral daquilo que foi Teresa, Infanta de Leão, ou Teresa de Portugal, como também é designada, Condessa, depois Rainha de Portugal, circunstâncias muito particulares, mas dar uma ideia geral do que nós hoje podemos dizer e afirmar seguro sobre Teresa e sobre a sua relevância, que de facto foi imensa, no primeiro quartel do século XII, sobretudo a partir de 1112, a partir do momento que assume a chefia plena do condado portugalense, vai ter, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos grandes atores ou atrizes, como quiserem, dos acontecimentos que vão ocorrer nesse período tão agitado e de tanta alteração profunda e significativa no quadro político do Noroeste peninsular, do qual, enfim, o grande resultado é aquilo que ainda hoje somos, o aparecimento do Reino de Portugal. Antes de, digamos, passarmos propriamente à matéria histórica, eu gosto sempre de fazer 2 ou 3 considerações sobre Teresa ou sobre as personagens deste tempo, os finais do século XI, inícios do século XII, sejam os personagens, digo, sejam, digamos, os processos históricos que estudamos. A primeira noção que devemos ter relativamente a este tempo é que estamos perante um tempo do qual chegaram até nós escassíssimos registros documentais. São, de facto, muito reduzidos, muito limitados, muito avulsos, isto é, tratam de coisas muito distintas entre si, e por isso a grande tarefa tem sido dos historiadores, e nesta matéria, sobretudo a partir do século XIX, de tentar, com estes escassos vestígios que nos chegaram do passado, encontrar um discurso ou narrativa, como agora se diz, coerente, sustentável e plausível. E uma das formas nas quais mais se tem avançado para construir esse tipo de discurso tem sido o estarmos atentos não apenas àquilo que os textos produzidos, concretamente no Noroeste peninsular,
proporcionaram, mas àquilo que são círculos cada vez mais alargados de compreensão. Dito de outra forma, para percebermos e tentar esclarecer melhor os testemunhos que chegaram até nós deste período, convém que conheçamos cada vez melhor o que é o conjunto da monarquia de Leão e Castela, à qual este território pertence e está integrado, aquilo que é, em última análise, o conjunto do norte cristão peninsular, envolvido que estava, nesse período, naquilo a que nós vulgarmente chamamos a Reconquista, hoje um termo politicamente cada vez mais incorreto, mas esse processo de expansão de um conjunto de comunidades do norte sobre as comunidades do centro e do sul da península, que acabarão por construir grandemente o espaço ibérico que ainda hoje habitamos. Portanto, quanto mais alargamos o círculo de observação, mais se tornam compreensíveis os tais dados avulsos, dispersos, que chegaram até nós. É assim que a investigação tem avançado, e começamos a compreender, se não tanto Dona Teresa, da qual como pessoa não sabemos absolutamente nada, para sermos rigorosos, não fazemos a mínima ideia como era fisicamente, não sabemos nada, praticamente nada de pessoal relativamente a Dona Teresa, mas começámos a conhecer cada vez melhor o seu mundo, o seu universo, o seu meio. E isso permite-nos compreender algumas das ações públicas que ela tomou. Porque aquilo que sabemos de Dona Teresa é exclusivamente, e é pouco ainda assim, a sua dimensão pública. São um conjunto de atos dispersos, como já referi, que chegaram até nós e que revelam apenas a sua faceta de ação pública. No livro da pessoa, quando fui convidado para escrever o texto sobre a Dona Teresa, eu e o meu colega Mário Arroca, rapidamente percebemos que chamar aquilo de biografia é uma absoluta impropriedade. Nós não podemos escrever biografias de pessoas deste tipo. Temos, como digo, acesso a determinadas ações, iniciativas, medidas que tomaram e tentamos compreendê-las melhor. Tudo o que vai além disso, do ponto de vista de um historiador, naturalmente é fantasia e não mais do que isso. Não conseguimos chegar à pessoa de carne e osso que existiu, que foi real, isso, infelizmente, pelo menos para já, e duvido que alguma vez consigamos chegar. Ainda assim, já podemos dizer muita coisa. E é precisamente sobre isso que eu vos quero falar, de forma sintética, alguns dos elementos maiores e demonstrar aquilo que é a efetiva relevância de Dona Teresa. Dona Teresa é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes atrizes ou atores, se quiser, política dos finais do século XI, inícios do século XII. Não é a fundadora de Portugal, não é a rainha de Portugal e verdadeiramente nada tem a ver com Portugal. Tem muito a ver com a terra portucalense e ambicionou para este território uma outra configuração e um outro projeto político que, enfim, o futuro demonstrou inconsequente. Já não era essa a solução era aquela que acabaria por imperar com o seu filho, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Claro que ela, enfim, faz parte de toda essa conjuntura que antecede Portugal, mas convém que tenhamos claro que não é Portugal. O condado portucalense não é Portugal. Enfim, uma entidade política relevantíssima, sem dúvida nenhuma, mas ainda não estamos propriamente em Portugal. E eu chamei esta pequena intervenção Teresa, Infanta de Leão, Condessa de Portugal. E porquê? Porque estas são as duas traves mestras que acabaram por ditar aquilo que seria a vida de Teresa. Ela viveu informada neste cenário, determinada em grande parte não pela sua vontade pessoal, mas por aquilo que as circunstâncias do seu nascimento, a forma como muito cedo foi, vamos dizer assim, utilizada, com aspas ou sem aspas, como um instrumento da política paterna, ou seja, da monarquia de Leão e Castela, acabou por ditar aquilo que viria a ser o seu futuro. Teresa deve ter nascido em torno de 1079 ou 80, e nasce de uma das conhecidas duas relações extraconjugais do pai, o grande rei e imperador Afonso VI de Leão e Castela. É num período em que ele está viúvo entre a primeira mulher, Inês de Aquitânia, e aquela que viria a ser a segunda mulher legítima, Constância de Borgonha, que terá tido uma relação com uma senhora da mais alta nobreza leonesa, da região de Bierzo, portanto, a região a norte da Astorga, Dona Ximena Muniz.
E dessa relação nascerão duas filhas, Elvira Afonso e Teresa, a nossa, enfim, aquela que mais nos interessa. Não terá tido mais, da relação com essa senhora, mais nenhuma descendência, e a partir desse momento nós não sabemos absolutamente nada de Teresa, até que em 1095, 1096, portanto há aqui um período de 10, 14, 15 anos que nós não sabemos nada, vimos a saber no futuro apenas um apontamento muito significativo que já referirei. Sabemos que em 94, 95, portanto 1095, 1096, perdão, ela surge-nos já, como um facto consumado, casado com um conde borgonhês, todos conhecem, o conde Henrique de Borgonha. E o casamento para Teresa, que ainda é menor, funcionou como uma entrada de subtão na vida pública, que nunca mais vai abandonar até à sua morte, ocorrida em 1130, na Galiza, depois de afastada do governo da terra portuguesa. É esse casamento com Henrique de Borgonha que acabará por ditar em parte da vida, mas o facto de se ter casado com Henrique de Borgonha significava já que ela estava a ser introduzida na alta política leonesa e naquilo que eram os grandes interesses da coroa leonesa. E por isso, para percebermos como ela entra em cena, temos que, muito rapidamente, percebermos o que é que estava a ocorrer. A monarquia de Leão e Castela constituíra-se a partir de 1037, portanto era ainda relativamente recente, quando chega ao poder um grande monarca, Fernando I de Leão e Castela. O seu, enfim, é um reinado longo, para o que viria a ser Portugal, muito relevante. É com ele que a conquista se estende definitivamente até à linha do Mondego, em que de facto começa este avanço que nós muitas vezes em história chamamos de uma espécie de rolo compressor. A reconquista assemelha-se muito a esta imagem, e é o reinado de Fernando Magno é muito relevante para nós no meados do século XI, não apenas porque pela primeira vez se constitui a monarquia de Leão e Castela, a entidade política de longe mais poderosa em todo o norte cristão, mas como é, sobretudo, o tempo em que se fundem uma série de tendências, uma série de princípios que vinham a desenvolver-se praticamente desde os finais do século VIII, escassas décadas depois da instalação dos muçulmanos na Península, mas que só agora estavam criadas as condições, em meados do século XI, para que todos estes elementos convergissem. E são elementos de ordem militar, capacidade militar efetiva, recursos económicos, pela primeira vez, suficientes e, para não indicar mais, ou melhor, para não estar a enunciar mais elementos, um fundamental, que é o elemento ideológico. A partir do século XI, uma série de elementos, ingredientes que vinham por trás, sobre o que significava a guerra contra o Islão, estavam perfeitamente assumidos. E, portanto, a guerra contra o Islão, a partir do século XI, já não é uma pura guerra de expansão, é também uma guerra que tem um fundo religioso muito considerável. E esta espécie de superestrutura ideológica é determinante para dar um sentido, para dar um significado a essa expansão, para justificar essa expansão. E para nós em História é muito fundamental, nestas questões ideológicas, percebermos a sua funcionalidade. Eu espero não chocar ninguém, mas para um historiador é quase irrelevante saber se os fundamentos da ideologia são verdadeiros ou falsos, se assentam em circunstâncias reais e demonstráveis. Interessa, do ponto de vista histórico, tentar perceber se as ideologias mobilizam ou não mobilizam, se são capazes de seduzir quem deve vir atrás ou não. E a verdade é que a ideologia da Reconquista, juntando essa dimensão de guerra santa, portanto, não é apenas uma guerra que fazemos para expandir os nossos territórios, é uma guerra que temos como um mandato, que é, enfim, acabar com os infiéis. Devo dizer que, por essa altura, o Islão reage exatamente da mesma maneira, com uma crescente intolerância do ponto de vista religioso. Portanto, a guerra torna-se santa tanto para o lado norte como para o lado sul, é determinante, porque isto agrega, isto convence, isto mobiliza os grandes senhores, que por sua vez mobilizam as suas forças militares, as chamadas legianadas, nos seus territórios. Ora, tudo isso, uma série destes elementos que vêm de trás, nós começamos a vê-los surgirem normalmente em ambientes muito intelectuais e muito eclesiásticos a partir dos finais do século IX, mas só no século XI é que está tudo reunido. A força militar, os recursos humanos e materiais suficientes e uma ideologia que explica, insisto, mobiliza e impele para a expansão.
Ora, é esse mundo no qual vai nascer Dona Teresa. Quando a Reconquista assume grande escala do ponto de vista militar, quando conquistar já não é o que tinha acontecido praticamente até ao Val do Mouro, ao Val do Douro, em que as iniciativas de meia dúzia de cavaleiros eram suficientes para ocupar terras de povoamento disperso, conquistar agora a sul do Mondego, a sul do Douro e depois a sul do Mondego significava ocupar grandes praças, significava, digamos, organizar grandes empresas militares que exigiam recursos, logística, uma sofisticação crescente na arte de fazer a guerra, que não estava ao alcance de qualquer. Portanto, um poder forte no Norte, um poder centralizado no Norte, era determinante para sustentar essa progressão para o Sul. Se Fernando Magno, Fernando I, já deu extraordinários exemplos de como era capaz de conjugar todos estes elementos, a conquista de Coimbra é a sua coroa de glória, o seu filho, o principal filho e sucessor, já que num primeiro momento sucedeu os 3 filhos, Afonso VI, levou isso até às últimas consequências e a sua grande momento será a definitiva conquista de Toledo no ano de 1085. E é precisamente quando se chega ao ano de 1085 que o imperador, vencendo em todas as frentes, vai ser confrontado com um problema novo, com a chegada de uma nova leva islâmica à Península Ibérica, não é propriamente um povo, mas um movimento de crescente de reforma religiosa e política, como são todos no Islã, os chamados Almorávidas, os Almorávid, e Almorávid não quer dizer mais nada, portanto percebem já a tendência do movimento, quer dizer o puro. Portanto, é um movimento bastante integral e conservador do ponto de vista religioso, que, enfim, acabaria vindo do norte da África por chegar uma vez mais à Península. E é perante esse confronto que, assim, no ano imediatamente a seguir, a Toledo correrá muito mal a Afonso VI, com a derrota, a sua grande derrota, a derrota da Batalha de Salaca, que fará soar todos os sinais de alarme no norte cristão. E é na sequência deste processo que Afonso vai reorganizar os territórios do norte e preparando, como sempre fez. Afonso VI é um monarca brilhante, entre outras coisas, normalmente jogou pela olhar para a Joana, que sabe muito do Afonso VI, sempre jogou na antecipação e percebeu muito bem que vinha aí um novo perigo. E é nesse contexto de reorganização do território nortenho que ele acabará por criar o chamado Condado da Galiza, ressuscitando em parte o velho reino da Galiza, ocupando tudo o que é hoje a Galiza histórica até ao Minho, a terra de Portugal e a terra de Coimbra, e cria uma unidade territorial que vai conceder a um conde franco, Raimundo, que vem incluído nas tropas francas que pela primeira vez vêm auxiliar Afonso VI no combate contra o Islã. É um aspecto muito importante a chegada das primeiras tropas francas ao território ibérico, mais ou menos convidadas, mais ou menos seduzidas pelo que aqui se passa. E é bom termos consciência disto, porque a primeira incursão ocorrerá já em torno de 1087, 1088, por aí, portanto, logo a seguir à Batalha de Salaca, mas esta sedução que os francos, e quando se diz aqui francos é todos que vêm de além Pirineu, já era assim que se dizia na Península, sentem pela Península porque, como todos saberão, no ano de 1095 dá-se a primeira cruzada. Ora, esse ambiente cultural, de uma crescente intolerância face ao Islã, dessa necessidade imperiosa, enfim, das potências europeias de enfrentarem o Islã, começa já a sentir-se um pouco por toda a Europa. A Península vai funcionar como uma espécie de palco de ensaio. É aqui que se vão fazer os primeiros ensaios. Portanto, estes francos, nesta cultura crescentemente anti-islâmica, essa ideia de que era necessário libertar a Terra Santa, enfim, porque estava ocupada, os lugares sagrados e santos da cristandade estavam ocupados pelo Islão, essa cultura, essa ideologia começava já a seduzir e a ter o seu efeito. Por isso não é de estranhar que não tenha sido muito difícil, digamos, convencer hostes francas a virem combater para a Península Ibérica, brincando um pouco para que ir combater tão longe. Os muçulmanos estavam aqui tão perto de casa, estavam já na Espanha, na antiga Espanha. Ora, é nesse contexto que virão várias levas de francos, alguns se destacarão, é o caso de Raimundo, a quem é concedido, como referi há pouco, o dito condado da Galiza. Raimundo falhará em várias
circunstâncias e em vários assuntos, e Afonso VI, sempre jogando antecipadamente, decide rapidamente reconstruir este flanco defensivo, o mais ocidental do reino, e percebe que é muito difícil controlar as terras da fronteira, que são as terras do Portugal e do Conímbriga, com um poder que estava situado a norte do Minho. E por isso não hesita em criar uma nova unidade territorial, quebrando a unidade deste território e quebrando, sem o saber, definitivamente, colocando o Minho a separar duas realidades distintas. E vai fazer exatamente da mesma forma que tinha feito com Raimundo. Vem um segundo, que aliás já estaria cá, um segundo Conde Franco, cavaleiro, também, membro da família ducal da Borgonha. Raimundo pertence à família condal da Borgonha, e faz exatamente o que fez com Raimundo. Se Raimundo casou com a filha legítima, Urraca, Henrique vai casar com uma segunda filha. Deve-se dizer que a questão da legitimidade ou legitimidade é um problema, sobretudo, posterior. Na altura, não se põe com a relevância que os séculos seguintes foram sublinhando na dimensão de Dona Teresa. Portanto, o que ele faz é muito simples. Gente da confiança que casa com as filhas, que integra na família real e, em suma, que estão debaixo do seu controle de pensar bem. Ora, porquê é que eu insisto em, muito rapidamente, sintetizar isto tudo? Porque este é o mundo em que se vai viver Dona Teresa. São estas as peças principais do xadrez com que ela vai ter que jogar, e é neste xadrez que ela se vai introduzir também como uma peça e com a qual vai ter que jogar. Ora, Afonso VI prevê um quadro relativamente estável e capaz de suster a ofensiva que não tardaria muito, estava a entrar por portas adentro, aliás, precisamente no momento da constituição do Condado Portucalense, estão definitivamente os almorávidas a instalar-se na Península Ibérica. Ele não podia imaginar era o dinamismo que as terras e, sobretudo, os territórios de fronteira iriam demonstrar do ponto de vista militar e do ponto de vista político. Ninguém podia prever. E, portanto, quando Dona Teresa entra em cena, digamos, como casada com o Conde Henrique, ela vai ocupar um lugar de primeiríssima relevância, porque vai estar a liderar um território de fronteira. As zonas de tampão, onde se vai decidir muitíssimo do que vão ser as décadas seguintes. Terá acompanhado o marido na sua governação até 1112, aparece-nos associado desde o início aos documentos do marido. Percebe-se que ela é uma ponte fundamental para com os principais líderes deste território, para com a aristocracia e a liderança política e militar deste território, e por uma circunstância muito significativa. É através destes documentos que nós ficamos a saber que Teresa foi educada, como era natural, não na casa paterna nem na casa materna, mas foi educada na casa de uma tia. E essa tia é uma pessoa relevante e, sobretudo, o tio. A mãe de Teresa é Ximena Muniz, e Ximena Muniz é irmã da mulher daquele que é o mais poderoso de todos os cavaleiros portucalenses da altura, Soeiro Mendes da Maia, o Bom. O Bom é o nome com que ele ficará, deve-se dizer que o Bom no século XI quer dizer o bravo, o forte. Soeiro Mendes da Maia é, de longe, a mais significativa personagem da aristocracia portucalense. Pertence à poderosíssima família da Maia, é um dos líderes da fronteira, foi um dos homens que governou durante escassos anos a Praça de Santarém, que se constituiu numa espécie de ilha cristã em meio muçulmano. Portanto, faz parte desses homens, desses cavaleiros da fronteira, dessa gente adestrada na guerra, com uma larguíssima experiência na guerra contra o Islão, e que controlavam, digamos, em seu benefício, esse território de fronteira. Portanto, Teresa está intimamente ligada, desde o início, com a alta aristocracia deste território, ela que é de origem leonesa, e isso muito facilitou a vida a Dom Henrique. Nós não podemos documentar, digamos, totalmente isto que eu acabo de dizer, mas é muito plausível esta dedução que eu acabo de fazer. Henrique teve um governo da terra portugalense excepcionalmente bem sucedido. E esse sucesso deveu-se não apenas às suas capacidades, mas deveu-se sobretudo ao facto de ele se ter apoiado nas estruturas que já existiam no território. Ele não mudou uma vírgula. Não tratou de substituir nenhuma das lideranças do território por gente que veio com ele e vem abaixo. Na documentação temos referências a vários francos. Portanto, diríamos, respeitou o status quo.
E os primeiros senhores que ele favorece é precisamente o tio e a tia da sua mulher. Os primeiríssimos documentos que temos do Conde Henrique é precisamente a favorecer os senhores da Maia. Portanto, ele soube-se entrosar com esta gente e, nisso, o papel de Teresa foi seguramente, deve ter sido essa a sua primeira grande experiência política, foi precisamente servir de relação com este mundo estabelecido na terra portucalense, nas terras de fronteira. É assim que Teresa vai viver até 1112, até ao momento da morte do marido. E, digamos, o que eu acabo de dizer ganhará ainda mais consistência, porque a partir de 1112, quando Teresa passa a liderar sozinha a terra portucalense, não mostra hesitação de especial. Nenhum tipo de hesitação. Não há nenhuma aprendizagem a fazer. A aprendizagem estava feita. Ela sabia como liderar a terra e a continuidade plena em relação à política do seu marido, os documentos são muito claros em relação a isso, demonstram essa capacidade já ganha no exercício do governo deste mesmo território. O Foral de Ponte Lima, de 1125, é um claro testemunho disso. Vem na sequência do tipo de forais concedidos já desde o tempo do marido. E não é apenas a tipologia do foral. Está aqui o Dr. Carmo Reis, que é o grande especialista dessas matérias, como ele já deixou claríssimo, os parentescos destes forais, mas não é só isso. São os forais estrategicamente concedidos. Estamos ainda muito longe das séries de grande escala de concessão de forais e, portanto, os forais são concedidos, os forais são instrumentos privilegiados de exercício da autoridade sobre um território e sobre uma comunidade e, simultaneamente, a promoção do desenvolvimento desse território e são dados a pontos-chave. Como digo, estamos ainda longe dessas levas alargadas de forais que visam outros fins. Os forais são dados a conta-gotas, precisamente para promover sítios que, por várias razões, são sítios estratégicos. E não é por acaso que são privilegiados sítios que são lugares de atravessamento de rios e sítios de circulação. Ponte Lima é um caso, como é Guimarães, por outras razões, não tem o rio, como é Constantino de Panoias na ligação com a terra transmontana, como será nos finais do século XII, por interposta pessoa, neste caso o Bispo do Porto, a concessão ao Foral do Porto. Finais do século XII, em 1119. São forais, digamos, que revelam um conhecimento do território e uma orientação na gestão do território muito explícita. Portanto, eles valem, eu diria, tanto pelo conteúdo quanto pela geografia com que são distribuídos. Ora, a Dona Teresa faz isto em plena continuidade com o que já tinha feito o Conde Henrique. O mesmo se diga, por exemplo, na eleição dos seus principais apoios. Ela será generosa, tanto quanto baste, com os bispos e com as dioceses. Mas percebe-se claramente das dioceses que vai beneficiar. Depois de alguns desacertos será Braga, necessariamente, o Porto e muito Tui. E por uma razão muito simples, porque metade da diocese de Tui é território portucalense. Entre Lima e Minho é quase metade da diocese de Tui. Portanto, Dona Teresa joga claramente no sentido de atrair à dependência e aos interesses portucalenses o Bispo de Tui. Algo que a política é esta, à qual Dom Afonso Henriques terá plena continuidade. Trazer, enfim, não resultou, mas a tendência do lado portucalense era chamar o Bispo de Tui à proximidade. Portanto, nós não vemos nenhuma mudança e isso explica o sucesso de Dona Teresa. Até 1117. Até 1117 não há dúvidas nenhumas sobre o apoio integral das elites deste território concedidas a Dona Teresa. Recordaria que, por essa altura, governa o Reino de Leão e Castela a sua irmã, ou meia-irmã, como quiserem, Dona Urraca. É um momento único em toda a história hispânica. Durante cerca de 3 décadas, o território peninsular é governado, enfim, eu diria, 2/3 do norte cristão, o território peninsular, são governados por 2 mulheres. Duas irmãs, ambas com aspirações régias. Dona Urraca, naturalmente, era a filha herdeira, depois do desaparecimento de todos os outros candidatos do rei, era filha legítima, e Dona Teresa, a partir de 1117, vai reivindicar claramente um estatuto régio. E é sobretudo esta questão que valerá aqui, no pouco tempo que temos, tratar.
Dona Teresa, a partir de 1117, mais concretamente a partir de março-abril de 1117, passa a subscrever os seus documentos como Reina Portucalensis, Rainha de Portugal, Portugal, podem dizer o que quiser, Rainha de Portugal, vamos atualizar a linguagem. Assinará os seus documentos assim até ao fim, 1117 até 1128, e depois nos 2 anos, ano e meio, que esteve no exílio. A grande questão é esta: Rainha de que reino? A que é que aspira Dona Teresa? E agora lembremos daquilo que eu desenhei muito sumariamente, do quadro geral no qual ela se move. O que percebemos a partir de 1117 é que Dona Teresa vai fazer o quê? Vai reivindicar para si a parte do reino do pai que lhe compete. Vai reivindicar para si um estatuto semelhante ao da irmã. É isso, sobretudo, que o título de rainha quer dizer. Ela, como filha do rei, filha de rei, neta de rei, vai chamar a si essa mesma competência que a irmã tinha como rainha de Leão e Castelo. Claro que isso foi possível fazer porquê? Devido a várias circunstâncias. Uma de natureza geral, desde que o Raca subir ao poder, que se criou, enfim, desenvolveu no interior de Leão e Castelo um clima, diríamos nós, de instabilidade muito permanente, de focos do que nós hoje rotularíamos como uma espécie de guerra civil, de uma crescente pressão militar nas fronteiras mercê de investidas islâmicas. Portanto, é um período de crise política grave, mas deve-se dizer, em relação ao qual o Raca mostrou ter um punho muito firme. A situação é que é, de facto, muito explosiva. Ora, Teresa vai entrar, digamos assim, neste jogo, se assim se pode dizer. Já o marido assim o tinha tentado, mas Teresa, com outros argumentos, vai entrar neste mesmo jogo. Ou seja, tentar aproveitar esta situação para chamar a si um poder crescente. Portanto, o título de rainha é, sob muitos pontos de vista, uma espécie de manifestação de uma intenção, uma espécie de projeto, entre aspas, não um projeto no sentido que nós temos hoje, mas de afirmar uma determinada autoridade. Como é que isto se traduz? Não é? A crise que se vive no Reino Unido e Castela favorece esta situação. Ainda nada está decidido. Um dos maiores, digamos, uma das dimensões mais fascinantes deste período é nós percebermos na viragem do século XI para o século XII que aconteceu o que nós sabemos, mas podiam ter acontecido muitos outros anos. O professor José Matoso, numa História de Portugal, conhecida na gíria por História de Portugal da Alfa, que saiu em fascículos, alguns se lembrarão, e ao iniciar o capítulo relativo precisamente a este período, tem duas frases que resumem, digamos, isto mesmo que eu acabo de dizer. Diz ele que quem olhava para o quadro político e a conjugação de forças entre os finais do século XI e inícios do século XII no noroeste peninsular, poderia ver dezenas de conjugações e de desenhos políticos prováveis. O único que provavelmente não adivinhava era aquele que aconteceu. Digamos, o que teria menos probabilidade de seguir em frente, o aparecimento de uma entidade que parece sair do nada, o Reino de Portugal, foi o único que acabou por triunfar. Mas os quadros políticos possíveis eram vários. E é um desses que Dona Teresa vai tentar a partir de 1117. Circunstâncias que o favoreceram: no ano 1117, a fronteira de Coimbra é particularmente assolada por várias expedições militares, que chegam mesmo às muralhas de Coimbra, que arrasam, por exemplo, a Praça de Souro, que pilham os campos à volta de Coimbra, e, portanto, a situação militarmente se agrava. Dona Teresa percebe a escassez de recursos que tem e, portanto, vai, digamos, abrir as portas ao auxílio vindo da Galiza. Deve ser que, por essa altura, os poderes galegos estão interessadíssimos neste processo, porque a gradual autonomização e identidade da terra portucalense vedava o acesso às terras de conquista por parte dos galegos. Portanto, junta-se tudo. A mais alta aristocracia galega, os famosos travas, na realidade trastâmaras, mas enfim, toda a gente começa por trava, vinha aqui uma extraordinária oportunidade. Dona Teresa está viúva e, portanto, acabará por casar-se, literalmente e legalmente, com um dos filhos. Terá andado com o mais velho Bermudo Pérez de Trava, mas depois casa-se com o segundo filho do mais poderoso senhor da Galiza, Pedro Freilas. Todos conhecem o Fernando ou Fernão Pérez de Trava, do qual, aliás, terá 4 filhas, comprovadamente.
não é fantasia, 4 filhas, portanto é um casamento consumado. Ora, essa aproximação entre a alta aristocracia galega e a condessa portucalense significava o quê? Juntar o sangue régio leonês de Dona Teresa às elites galegas. Isto permitiria reconstituir o quê? O velho reino da Galiza. O velho reino da Galiza, que tinha existido escassas décadas antes, efêmero reino, mas que subsistira, pelo menos na mentalidade das elites galegas. É esse reino que Dona Teresa aspira. E por isso vai franquear claramente, vai aceitar o apoio galego, o apoio político galego, e vai abrir as portas à presença de grandes senhores galegos neste território. A partir de 1121 e a partir dessa altura crescerá o número de elementos galegos ou afetos aos galegos no território português. Reparem, a primeira vez que nós ouvimos, primeiro vem Bermudo Pérez Estrada, mas a primeira vez que nós ouvimos falar de Fernão Pérez Estrada, aquele que será sem dúvida mais importante, em 1121, ele aparece-nos logo, o próprio sítio onde ele aparece, diz tudo ao corante. Ele aparece-nos logo a chefiar e a governar a Praça de Coimbra, ou seja, está na chave da fronteira. Não tardará muito, está a governar a Praça de Viseu, ou seja, é conferido e confiado e colocado nas mãos a chefia e o controle da fronteira. E é isto, a partir de 1121, no momento em que ele chega, que vai levar aos primeiros, digamos, sinais de um certo mal-estar com as elites locais. São Matoso detectou isso já há largos anos e deixou muito claro que é a partir de 1121, precisamente no momento em que chega Fernão Pérez Estrada, que os primeiros sinais de uma certa desavença com Dona Teresa são sensíveis. Isso é uma questão técnica. Através das subscrições dos documentos, começamos a ver lentamente os nomes dos grandes senhores do território português a desaparecer. A não subscrição de um documento da Condessa é um sinal de afastamento público. Ora, o que é que está em causa? Não é Portugal, nem é o reino da Galiza. O que está em causa é uma coisa muito mais pragmática. É que os senhores a sul do Minho não estão disponíveis para aceitar nas suas terras a concorrência com outros. As terras que os promoveram, reparem, as grandes famílias são os Maias, os Sousa, os Ribadouro, os de Baião e a quinta, que é um bocadinho estranha, ou melhor, geograficamente falando, que são os Braganções. Se vocês olharem com atenção para estes nomes, começam por ser todos topónimos, Sousa, Maia, Ribadouro e Baião, todos se concentram numa estreitíssima faixa do território do Baixo dentro do Douro e Minho, ou seja, do Sousa até ao Douro. Não é por acaso que eles adotam estes nomes a partir dos finais do século XI, se bem que as suas linhagens remontem aos finais do século X. No momento em que eles se assumem definitivamente como aristocracia deste território, vão às suas memórias buscar o quê? Os topónimos das terras onde eles começaram a promover-se. E, portanto, estes senhores estão disponíveis para muita coisa, estiveram disponíveis para Dom Henrique porque não alterou o quadro existente, não estão disponíveis para quem altere o quadro existente. E, portanto, se Dona Teresa pôde contar com o apoio deles até 1117, porque nada se alterou e ela demonstrou as competências que vinham de trás, a partir de 1117, quando começa lentamente a abrir as portas o que se traduzirá na entrada dos galegos, estes senhores não estão disponíveis para isso. E, portanto, o que é que eles fazem? Vão tratar de arrumar a casa em seu benefício. É isto que conduz a 1128 e à ruptura com Dona Teresa e com os condes galegos, e todos nós sabemos, à Batalha de Samamé e à chegada à frente do jovem infante. Mas tenhamos bem presente, num primeiro momento, São Mamé, no dia 24 de junho de 1128, é uma vitória dos senhores locais. O jovem infante Afonso Henriques é uma espécie de elemento legitimador, é o estandarte. Mas quem alcança a vitória das suas terras são estes senhores. Para eles o assunto estava resolvido. Repunham a, digamos, tradição do conde Dom Henrique, colocando à frente, de um certo ponto de vista, estavam a antecipar aquilo que seria a sucessão natural de Dona Teresa. Ninguém podia adivinhar, evidentemente, que este jovem pensava pela cabeça dele e começava a ter outros projetos na cabeça. Logo no ano seguinte, afasta-se desta gente e vai para Coimbra, como todos nós sabemos.
Ora, o que é que falhou com Dona Teresa? Não foram certamente as suas capacidades políticas, aquelas que nós conhecemos melhor. Ela jogou, e jogou com todas as peças disponíveis. O território e as elites deste território já não estavam disponíveis, era para este tipo de relação. Afonso VI, sem o saber, quando criou o Condado de Portucalense, que é o segundo Condado de Portucalense, quebrara algo que já estava a separar-se, digamos, pelos interesses políticos e militares. O Minho deixava de unir e começava a separar interesses políticos distintos. É bom termos sempre isso presente. O que o Minho separa não é comunidades, não é cultura, não é formas de organização do território, não é crenças religiosas. Separa é interesses políticos muito diversos dos senhores que estão a norte e dos senhores que estão a sul, os senhores da guerra. E os senhores do sul, cujos poderes eram eminentemente poderes de origem militar, tinham-se chegado à frente precisamente pelo exercício continuado da guerra na fronteira, já não tinham disponibilidade nenhuma, insisto, para aceitar poderes que vinham de além-minho ou que significavam a concorrência nos seus espaços vitais de outros interesses. Foi isso que Dona Teresa aparentemente não terá percebido da melhor maneira e por isso foi afastada neste processo de recomposição política que estava em profunda ebulição. Bom, vou terminar dizendo apenas que isto não esgota o que nós podemos dizer de Dona Teresa, mas esta é a dimensão mais segura sobre a qual nós podemos falar de Dona Teresa e que nos diz que estamos perante alguém que interveio de forma muito ativa, tentando desenhar um quadro político que se tornou, a partir de certa altura, absolutamente inviável. Dizer isto pode parecer muito, mas não é tudo o que se pode dizer sobre Dona Teresa, ou para realçar a sua função. Deve ser que estamos num mundo, e é uma das características fundamentais da Idade Média, não é apenas um mundo em que os homens mandam. É uma sociedade que se entende como uma sociedade masculina, em que as próprias mulheres são desenhadas e configuradas e descritas e avaliadas em função das suas dimensões mais ou menos masculinas. Quando nós lemos as crónicas sobre Dona Teresa ou sobre Dona Urraca, percebemos que elas são valorizadas ou desvalorizadas em função de parâmetros que se entendem masculinos. Portanto, eu diria, isto agora já não é no campo da história, para uma mulher a ser capaz de fazer o que fez num mundo tão masculino e tão que se imaginar de forma tão masculina, não era coisa pouca. Portanto, ter que levar estas coisas à frente, quer ela, quer a irmã, reparem como vos disse, são duas mulheres, por essa altura, governam, enfim, 2/3 do norte cristão, não era coisa pouca. As crónicas deixam-nos isso bem claro, e digamos, é muito típico, por exemplo, nas crónicas de Sahagún, quando se fala de Dona Teresa e acusa-se Dona Teresa de coisas terríveis, de ter tentado envenenar o cunhado e a cunhada, e depois sempre estes comentários. Não quando se fala através de ervas, de tentar envenenar, e diz, bem, diz o cronista, um religioso seguramente, um clérigo e provavelmente um monge, diz, não é nada de espantar, é mulher. E como Eva, naturalmente, acabaria mais cedo ou mais tarde por trair. Ora, este tipo de comentários são sistemáticos. Portanto, tentar-se impor num mundo de homens e, sobretudo, num mundo que se imagina em função de critérios masculinos, não deve ter sido nada fácil. Aliás, a historiografia posterior encarregou-se de vincar isto mesmo. No caso português, tentando diminuir claramente e desvalorizar o período de Dona Teresa, entre o período grande do Conde Dom Henrique e, sobretudo, o muito grande de Dom Afonso Henriques, e no caso espanhol, exatamente a mesma coisa. A historiografia espanhola valorizou muito o reinado de Afonso VI e muito o reinado de Afonso VII, e no meio havia ali qualquer coisa, uma espécie de passagem, foi o reinado de Dona Urraca. Portanto, a imagem que subsiste até nós é uma imagem, digamos, muito ativa, não sei se é positiva ou negativa, mas de alguém que interveio no seu tempo, que quis ser, digamos, marcar o seu tempo. Se foi bem sucedida ou mal sucedida, neste momento é absolutamente secundário. Foi alguém que não foi estranha, nem deixou que o tempo passasse por ela. Quis ser, digamos, interventora direta do tempo que estava a decorrer, fazendo valer claramente o seu nascimento e a realeza do sangue que lhe corria nas veias. Muito obrigado. Institucionalmente falando, tem um papel central. Nós não podemos explicar, nem podemos compreender o que está a ocorrer nos territórios do norte cristão sem compreendermos a questão da instituição eclesiástica.
Não é uma questão religiosa, é uma questão estritamente política e eclesiástica. Quer isto dizer o quê? Que, digamos, quando nós chegamos ao século XI, XII, um dos processos que já está devidamente evoluído e que já está em pleno funcionamento é a absoluta articulação entre as instituições eclesiásticas e as instituições políticas. Aliás, há aquilo que quase nós podemos chamar, entre aspas, porque a palavra é um bocado forte, uma absoluta promiscuidade de pessoas e de interesses. No caso do que virá a ser Portugal, não compreendemos a formação de Portugal sem percebermos a forma como a agenda eclesiástica de Braga se conjuga com a agenda política de Afonso Henriques e dos seus apoiantes. Isto é, ainda por cima, no caso português, não é o único em termos europeus, Portugal vai nascer no momento em que está em curso uma profundíssima reforma de reorganização da Igreja à escala do Ocidente, aquilo que nós chamamos de Igreja Gregoriana, ligada a Roma, a Igreja Romana, que se conjuga com um não menor esforço de restauração e reorganização na Igreja Hispânica. Toda a história de Portugal está entrelaçadíssima e, insisto, isto não é um problema religioso. Eu quase acabaria por dizer a religião é aqui secundário. Não, é um problema de instituições. Os bispos do século XI e do século XII, é quase um truísmo entre os historiadores, são uma extensão da autoridade do rei. São homens do rei. Absolutamente homens do rei. E se alongam através de formas distintas ao longo de toda a Idade Média. E era bom que nós tivéssemos muito essa consciência quando abordámos a história de Portugal. Nós hoje somos muito herdeiros, enfim, naturalmente, do século XX e de todo o liberalismo anticlerical e anti-eclesiástico, do ponto de vista cultural, que fez um esforço colossal por ir apagando da história portuguesa. Mas não tem sentido nenhum. Hoje vivemos tranquilamente, então não precisamos de erguer esses fantasmas anticlericais, não compreenderíamos. Por isso é que o século XIX foi tão doloroso, porque se iniciou uma separação que não podia deixar de ser tremenda, como foi. Os reflexos, de vez em quando, ainda vêm ao de cima. Se estiver um bocadinho atento, em 2010, nas celebrações do centenário da República, lá se agitaram não sei quantos fantasmas do antigamente. Mas neste momento estão mais do que presentes. É incompreensível a ação de Afonso Henriques sem aquele que é, cada vez mais emerge entre os historiadores como um homem centralíssimo, o famoso arcebispo de Braga, Dom João de Poliar. Dom João de Poliar é um homem incontornável no processo de afirmação de Portugal. É o homem encarregado, hoje diríamos, de todas as relações externas, a forma como o problema português se vai internacionalizando. A perícia, que é mesmo disso que se trata, a perícia política e diplomática, de levar a discussão da questão portuguesa para patamares exteriores à Península Ibérica, o famoso Tratado de Zamora, é relevante não por aquilo que se decide. O que se decide já se tinha decidido hoje. Era a terceira vez que Afonso Henriques ia reconhecer a suzerania de Afonso VII. Mas houve, digamos, a perícia de que o tratado fosse, digamos, tutelado por um legado papal. Ou seja, o problema começa a extravasar o mero âmbito hispânico. E a pessoa que está por trás disto é claramente João de Poliar. Portanto, as estruturas eclesiásticas são absolutamente determinantes. No caso do território em que nos encontramos, é Braga. Tudo gira em torno de Braga e dos seus arcebispos. Isso é evidente. É também muito importante, por isto que estava a dizer a Joana, dos textos. Os textos são de proveniência 99,9%, para não dizer 100% de proveniência eclesiástica. E, portanto, vai ter uma série de estereótipos que são claramente eclesiásticos e, mais concretamente, monásticos. A misoginia faz parte dos monges. Digo até hoje, mas é uma característica de séculos extraordinariamente enraizada no mundo hoje. Não é generalizar, mas é profundamente digamos, muita da construção, que não deixa de ser misoginia, muito da construção da Virgem, exatamente por ser o inverso, nasce em meios monásticos. Essa exaltação de uma mulher que no fundo, acaba por ser tão pouco mulher, que pode ser considerada como mulher. Não estou a falar de coisas sérias, mas é esta a imagem. E nasce muitíssimo. O culto à Virgem Maria, à Santa Maria, entre os círculos monásticos, beneditinos e, sobretudo, entre os
beneditos cistercienses, tem muito a ver com isso. Quem lê os textos, por exemplo, de Bernardo de Claraval, percebe claramente, é uma exaltação de alguém que deixa de ser mulher. É um ser, não é estranho de maneira nenhuma, mas é tão exaltado, tão valorizado, que perde a sua quase absoluta materialidade para ser quase apenas uma entidade espiritual. E é muito deste pensamento, nós sentimos muito, por exemplo, na crónica compostulana que falou, a primeira parte, que eu creio que é do Geraldo, é terrível. A imagem da mulher é terrível. Aquilo é, aí, sem querer ir ao ponto de avaliar a personalidade deste clérigo, mas era alguém que tinha claros problemas com mulheres. Isso, até para nós hoje, acho que não é arriscado afirmar que era alguém que tinha claros problemas com o feminino. Isso não há dúvida. Portanto, também desse ponto de vista, as estruturas eclesiásticas, coisas. Por exemplo, o caso de Dona Teresa. O problema do adultério de Dona Teresa, do que ela vai ser acusada sistematicamente de adultério, não houve adultério. Dona Teresa estava viúva, é verdade que teve relação com um irmão mais velho, isso poderia ser impedimento, mas ela vai ser ajuizada a posteriori, depois da instalação das novas regras sobre graus de parentesco, etc. Portanto, ela vai ser avaliada com disposições romanas que começam a vincular-se a partir dos finais do século XII. Já tinham decorrido dezenas de anos sobre o acontecimento. Portanto, ela vai ser vista com, digamos, com uns óculos, digamos assim, de décadas depois, que retrospectivamente vão fazer um juízo sobre Dona Teresa. No tempo em que aconteceu, ela foi. Naturalmente casou uma segunda vez, teve 4 filhas, todas tiveram uma vida razoável, tiveram bons casamentos, e não era esse problema que se colocasse. Como não era da sua própria bastardia. Com os tempos, evidentemente, a bastardia começou a pesar cada vez mais. E veio ao longo dos séculos. Eu há bocado estava a ouvir falar, fazer este apontamento, já que falei da República, nos finais do século XIX, entre as milhentas histórias que se contavam da monarquia na publicidade e na propaganda republicana, uma das coisas que se dizia era que os Braganças eram completamente pervertidos. E eram pervertidos porquê? Porque eram herdeiros de uma dupla bastardia. A Casa Bragança nasce da conjugação de Dom João I, que era bastardo, com a do Nuno Alves Pereira, que era bastardo. Portanto, eles diziam, ao fim destes séculos, claro que eles tinham um problema, mais cedo ou mais tarde, os Braganças haviam de degenerar porque eram duas bastardias que se cruzavam. Portanto, serviu ao longo dos séculos como uma arma de arremesso.